Você que é mãe, você que é pai, veja só o que Bolsonaro falou sobre meninas de 14 anos. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei, pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Pintou um clima com uma garota de 14 anos? É esse homem que diz defender a família? Não é meu objetivo fazer sensacionalismo com esse caso. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas eu decidi gravar porque simplesmente não tem como encontrar uma explicação pro que aconteceu aqui. Assista. Olha, vou te contar um lance aqui. Ponto final. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. O pessoal saindo da porrada. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue, tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei, pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Eu tentei entender. Eu fui nos perfis bolsonaristas. Eu assisti a live que o Bolsonaro fez no meio da madrugada para tentar explicar o inexplicável. Eu fui atrás de todas as possibilidades que justificassem a fala pintou um clima. As explicações são as mais estapafúrdias possíveis. Dizer, ele não quis dizer isso. Dizer, era um clima para gravação. Como? Em que circunstância pinta um clima entre um senhor de quase 70 anos e uma criança de 14? Ao ponto desse senhor pedir para ir na casa dessas meninas. Deixa eu entrar na sua casa. Qual seria o outro sentido? E não dá para você dizer ou alegar que o Bolsonaro não sabe usar a expressão pintou um clima. Ele sabe exatamente o que ele tá falando quando diz pintou o clima. Olha aqui. Ó, eu tenho mais algumas coisas para falar aqui, mas eu não sei se o senhor tá confortável. Eu não sei, se tiver audiência, a gente continua. Pô. Quase 600 mil. Então vamos continuar aí, pô. Agora dá uma pimentada aí, pô. Tá ficando papai e mamãe. Daqui a pouco vai pintar. Tu tá olhando pra. Cada vez tá olhando mais no fundo dos meus olhos. Daqui a pouco vai pintar um clima aí, pô. E se pintar o clima, eu sou o marido, deixar bem claro. Ou seja, ele sabe o que é pintar um clima. Completamente acuado, o Bolsonaro e a sua equipe criaram então uma outra narrativa para tentar desviar. Eles falaram que esse dia foi documentado em live pela CNN. Só que a história não se encaixa. Nesse dia da live da CNN, ele não chega de moto, tira o capacete, vê menininhas de 13, 14 anos. Ele já tá com uma equipe imensa de filmagem. Ele entra numa casa onde tem realmente imigrantes da Venezuela e não tem nenhuma que pareça 14, 15 anos, vestidinha, arrumadinha, como se fosse prostituição. Não tem absolutamente nada disso. São mulheres mais velhas, falando inclusive. A história não se encaixa. Nesse dia da live da CNN, ele não chega de moto, tira o capacete, vê menininhas de 13, 14 anos. Ele já tá com uma equipe imensa de filmagem. Ele entra numa casa onde tem realmente imigrantes da Venezuela e não tem nenhuma que pareça 14, 15 anos, vestidinha, arrumadinha, como se fosse prostituição. Não tem absolutamente nada disso. São mulheres mais velhas, falando inclusive sobre suas filhas. E ele não fala absolutamente nada sobre prostituição, muito menos prostituição infantil. Esse assunto não é levantado no dia dessa live. Ele vai lá para falar contra o comunismo, e ele vai lá principalmente para falar contra as medidas de isolamento na pandemia. Se ele tivesse preocupado com meninas de 14 e 15 anos se prostituindo, por que ele entraria na casa e não falaria uma fala sobre isso, uma linha, uma vírgula, só ficaria repetindo que não tem que ter isolamento na pandemia? A conclusão é simples. A história que ele contou, que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos, não foi no dia da live da CNN. E isso, inclusive, acabou de ser dito por uma das venezuelanas que estava nesse dia. Venezuelana refuta a fala de Bolsonaro e diz que casa abrigava ação social. Vamos ver o que ela falou? Não tem nada a ver com o que ele está falando agora.
Esse dia foi uma ação acontecendo na casa. Uma brasileira que fazia curso de estética vinha até aqui para fazer a prática do que estava aprendendo, de corte de cabelo, design de sobrancelha. Então, nós reuníamos um grupo de mulheres e era isso que acontecia naquele dia. A conclusão disso tudo é muito clara. O Bolsonaro falou com todas as letras que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos. Ele falou com todas as letras que pediu para entrar na casa delas. Nós vimos que ele sabe muito bem o que significa a expressão pintou um clima. E acuado, ele inventou que foi no dia da live da CNN, quando nós já percebemos e ficou claro que não foi. Então, Bolsonaro, quando foi? Por que pintou um clima? O que você queria dentro da casa dessas meninas? Essas são as perguntas que faltam respostas. Você vai votar num homem desse? Você vai dedicar mais 4 anos desse país nas mãos desse canalha? Manda esse vídeo pelo WhatsApp, manda esse vídeo pelo Instagram, posta nos seus stories, marca algum amigo seu nos comentários aqui desse Reels e não esquece de me seguir, Felipe Neto no Instagram, para você acompanhar todos os vídeos que a gente está lançando. Dia 30, vote. É um texto da Tati Bernardo. Olá, progressistas, analisados, espiritualizados e adeptos de dietas ayurvédicas para harmonizar o fígado. Eu acho lindo quando vocês contam que se utilizam de muita generosidade e até mesmo respeito intelectual para conversar com bolsonaristas. Fico me perguntando o que vocês carregam em suas almas e o que a infância lhes ofereceu em abundância. Eu, da realidade profunda, abrigada em meus signos de fogo e terra, gostaria apenas de incendiar os pelos pubianos desses espécimes e jogar terra em seus olhos já anuviados pela insciência. Não tenho orgulho disso e nem acho que estou certa. Ontem mesmo, parada em um farol do Itaim, me deparei com 2 moças loiras entregando adesivos e bandeiras do gabiroto. Abri a janela do carro para dizer: faz isso não, amiga, ele odeia a mulher. Quer conversar um pouco? Mas assim que descolei os lábios, ouvi emanar da minha faringe, sempre inflamada, algo como: mas vá apoiar fascista na puta que te pariu, imbecil. Eu não tenho maturidade para essas eleições. Não existe sororidade possível para mulheres que apoiam o Bolsonaro. Eu não sei virar voto. Eu quero é virar um chute no queixo das pessoas. Ainda na região do Itaim, um Eclipse Cross vermelho fez questão de deixar a bunda do meu carro atrapalhando um cruzamento. Eu buzinei para que ele fosse um tantinho para frente, para que eu não atrasasse a vida de dezenas de trabalhadores e pudesse, não que isso seja importante para o resto da humanidade, me proteger do risco de falecimento. O cara não se movia e ria. Ele não se movia, me olhava pelo espelhinho e ria. Eu podia ter respirado fundo, entoado um mantra e pedido ajuda dos meus anjos da guarda. Podia ter pensado que estou do lado da campanha presidencial que prega o amor em detrimento do ódio. Podia concluir que lançar minhas flamas ao vento só jogaria ainda mais cortisol em minha corrente sanguínea e não mudaria em nada a vida do miserável. Mas não tive dúvida. Assim que pude, alcancei o Eclipse Cross vermelho, emparelhei o carro e berrei: só pode ser bolsonarista! Ele assentiu altivo. Foi quando eu peguei minha mão, a ladeira abaixo que vive em mim, e juntas descemos até o mais rebaixado andar da conduta social. Me esguelei, seu misógino, seu desonra útero da mãe, seu playboy fascista de merda, para de usar a santa cor vermelha em vão. E depois disso,
Fugi porque, obviamente, fiquei com medo dele estar armado. Ah, Lula, eu não sei que marqueteiro falou para você não pegar muito pesado no debate da Band, mas eu fico com vontade... Isso faz tempo, esse texto. Fico com vontade de te lembrar que você não está em primeiro lugar exatamente porque o amor que vive dentro de nós vai vencer o ódio. Você está na frente porque o ódio que vive dentro de nós não aguenta mais essa gente odiosa, odiável e odienta. Para além da minha capacidade de adorar o país, eu tenho uma capacidade gigantesca de execrar quem quer destruí-lo. E eu espero, com a humildade de quem não sabe fazer aliterações dignas, que o nosso ódio do ódio vença o ódio. Eu não consigo virar voto, eu quero virar a mão na face dessas pessoas. Se tem uma coisa que eu gosto, é reunião em apartamentos cheios de livros, tocando músicas do Caetano, repleta de seres festivos e transantes. Esquerda amor, esquerda poética, esquerda coração quentinho. Meu cu. A gente faz isso depois. Agora eu quero ver gente com muita raiva, pensando em estratégias de redes sociais para você, Lula. Gente com muito asco, pensando discursos para você. E você, sobretudo, indo a um debate, lembrando dos seus dias na cadeia, de seres abjetos, comemorando a morte do seu neto, de pessoas repulsivas, comemorando a morte de Dona Marisa, de você sem poder se despedir do seu irmão no caixão. Tem horas que o ódio precisa vencer o ódio. Tati Bernardi.